A paz, irmãs. Pode sentar, gente. Estamos na casa do Pai. É uma honra estar aqui com vocês para repartir essa história. Alguns já puderam ver meu testemunho, né? Ouvir. E o Senhor me convidou para estar aqui hoje com vocês. E eu estava orando em casa por esse tempo, e o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Eu não costumo dar tema, não, mas ele colocou um tema. É superação. Amém? Vamos repetir? Superação. Tem momentos na nossa vida que a gente acha que não vai acabar, que nada vai mudar, mas não é verdade. Tudo tem o seu tempo de começar e de terminar. A vida é feita de estações, temos os ciclos dos anos, tudo tem o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, tudo tem o tempo. Eu queria ler com vocês, antes de tudo, Filipenses 3, 13 e 14. Eu creio que tem pessoas aqui que precisam de cura. Sabe, quando eu estava orando por esse encontro, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração cura interior. E eu creio que Deus tem cura para derramar nessa tarde. Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez você não tenha um alvo pessoal, dificilmente as pessoas não têm, mas talvez você não tenha. Mas existe um alvo estabelecido por Deus, que é o prêmio da soberana vocação. Jesus, ele tem um alvo para cada um de nós, que é segui-lo, é alcançá-lo. Pois então, eu estava casada, eu e meu esposo achávamos que já era o momento de termos o nosso primeiro bebê. Fizemos o plano de saúde e começamos, a esperar o período e esperar o bebê. E passou-se 1, 2, 3, 4, 5, tá bom, 12 meses e nada do bebê. Nesse período, eu tive um sonho, que o Franco orava por mim e eu engravidava. E aí, passou-se alguns meses dentro desse ano, e eu estive em Curitiba. Fiquei hospedada na casa do Franco. No final, até a Denise me abordou, a gente conversou sobre esse assunto. No final, ele orou por mim. Naquela semana eu engravidei, irmãs. Uau, o sonho, né? Deus fazendo. E aí eu fiquei sabendo 40 dias depois que eu estava grávida, perto do Dia dos Pais. Eu fiz uma surpresa, eu descobri. Como eu já tinha feito vários exames e negativo, para quem já tentou engravidar e não conseguiu, ainda não conseguiu, sabe o que é frustrante? Eu passei por isso também, eu sei o que é isso. Ainda que não foi muitos anos, mas a sensação ali é a mesma. E aí eu fiz um exame sozinha, para não gerar expectativa, e perto do Dia dos Pais deu positivo. Fiz uma carta para o meu esposo em homenagem, só que como se fosse para o meu pai. Ele só ia descobrir que era para ele no final. Estou eu lendo a carta, minha irmã filmando, eu sabia. Quando eu terminei de falar que era para ele, todo mundo chora, aquela alegria toda. Só que eu já estava sangrando. Eu perdi o bebê naquele dia, no Dia dos Pais. No dia que meu marido descobre que ia ser pai, ele recebe também a notícia que tinha perdido seu filho. E aí foi um desespero. Foi a maior dor que eu tive até então na minha vida, de perder um bebê dentro de mim, que eu acabei de saber que estava vivo, tão esperado de tanto tempo. Passou-se algumas semanas, a gente descobriu que a minha irmã, Carol, já estava grávida, e descobrimos que a minha irmã, Thalita, que não planejava, estava grávida. E eu tinha acabado de perder o meu bebê. E eu, como minha mãe disse, eu sou primogênita, para não falar mais velha, né, gente? Primogênita é mais bonitinho. E aí... E eu ali, naquela angústia,
Já era angustiante tentar engravidar e não conseguir. Engravidar e perder. Naquela noite, isso foi num domingo, né, Dia dos Pais, fiquei na minha mãe. Naquela madrugada, eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonhos. Eu tive um sonho. Falei do Franco, né? Olha outro sonho. Sei que era um lugar branco, com 2 homens conversando, tudo de branco. Só veio assim, tipo o rosto deles, era tudo branco. Eles conversavam assim. E ela perdeu o bebê. Porque a médica falou, olha, toma um remédio, porque a gente faz um outro exame para constatar se perdeu mesmo, porque não deu para ver direito. Ela já sabia, mas foi mais, acho que, para me consolar, por ser Dia dos Pais. E naquela madrugada eu tive um sonho que esses, para mim, anjos conversavam. E ela perdeu o bebê, né? O outro falava, ela perdeu. Eu acordo, eram umas 6 horas da manhã, e aquela perda, acho que total ali mesmo, sabe? E aí eu fiquei naquele desespero, naquela angústia. Meu marido me abraçou ali forte e falou, não, a gente vai passar por isso juntos, isso foi muito importante para mim. E seguimos. Passou-se o tempo, né, alguns dias, e aí aquela angústia em casa, eu sem o meu bebê, a alegria, toda a família tinha ficado feliz, de repente toda a família, né, dividida na tristeza e na alegria, o Senhor me dá filhos. Comecei a ouvir a música da Fernanda Brum e comecei a clamar a Deus ali, e senti dentro de mim, faz um exame, no mesmo dia, assim, depois de uns 40 dias depois, eu falei, Senhor, mas exame... Gente, eu larguei tudo e fui fazer um exame. Eu estava grávida. 40 dias depois que eu perdi o primeiro bebê. E realmente eu estava grávida, porque senão a Sara teria nascido de 11 meses, entendeu? Perdi o bebê e eu engravidei. Falei, meu Deus, aí foi aquela alegria toda. Eu tive que fazer repouso no iniciozinho, ficar um tempo na minha mãe, aquele período de... Aquilo tudo que algumas mulheres passam. Beleza. Fizemos foto, as 3 filhas grávidas. Não sei quem lembra disso, as 3 meninas grávidas. Era uma alegria só. Fizemos ensaio fotográfico juntos, muito legal. Eu era grávida de uma menina, ela de 2 meninos, cada uma das minhas irmãs. E meu barrigão já, faltando praticamente 1 mês para eu ter neném, descubro que a Sarinha tinha alguma deformidade nos ossos, que não saberia se dizer o que era até nascer. E aí, gente, eu sou fruto de um milagre. Eu nasci com uma doença, a igreja orou, meus pais oraram e eu fui curada. Eu pensava, não, isso não vai acontecer comigo, não é possível, Deus vai curar minha filha. E eu começo nessa incessante busca pela cura da Sara. Até porque eu cresci. Imagina uma criança que desde novinha, todo aniversário, ela é um milagre. Eu falava, eu sou um milagre. Toda festa, olha, ela é um milagre. Ela foi curada. Então, isso era muito forte para mim. O quê? A cura. O milagre. Isso era muito fácil acontecer. Assim, eu cria muito nisso. Era muito possível, entendeu? E eu parto, então, para a busca do milagre. E assim, eu sempre busquei orar, mas gente, eu nunca orei tanto na minha vida. Era oração constante. Só que quando vem a notícia e começa a se repetir exame, e o milagre não acontece, e se repetir ultra, e ultra a cada 15 dias no final, e nada, teve um dia que eu vim desesperada assim, porque nem eles saberiam dizer o que era. Era da família do nanismo, mas poderia ser qualquer coisa. Tem acho que mais de 170 tipos de deformidades, tá? Dentro dessa anomalia genética. E aí, eu lembro de um dia eu vindo da Ultra com os meus pais, eu tinha que ir trabalhar, eles me deixaram no ponto do ônibus, gente, eu sentei no meio da calçada, porque eu não queria chegar e chorar no trabalho. Eu sentei na rua, gente, com barrigão, comecei a chorar, igual uma criança. E chorava, e falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Minha mãe passou de carro, me viu, me pegou, falou, não vou te deixar aqui não, vem para casa. E eu, mãe, por que você me viu? Não era para você me ver. E aí, eu sendo cuidada, Sarinha nasce. Nasce de parto normal. E isso, assim, é bem diferente do comum, né? A médica fala ali que eu fui uma guerreira, porque a Sara não fazia os movimentos normais do bebê. E ela nasceu, não foi nem tantas horas assim de parto. E aí, uma madrugada lá no hospital, ainda depois do parto, eu estou olhando... Gente, vocês imaginam uma mãe que ganhou seu primeiro bebê, depois da perda, depois de tanta espera, era 7 anos que a gente estava, né, partiu para o bebê, depois de tanta coisa que viveu, está com aquele nenenzinho, aquela princesinha no colo, mas sabendo que ela poderia sofrer muito, e ninguém sabia dizer o que era. Gente, era um misto de muita alegria e muito desespero. Não por mim. Eu não sofria por mim, mas por ela. O
que ela vai passar? Como é que vai ser? Aí a enfermeira entrou na madrugada, eu olhando, amamentando o Sara, olhando, ela, você tem tanto amor para dar para essa criança. Eu lembro até hoje, ela tem tantas mães que abandonam seus bebês e você tem tanto amor para ela. E o tempo foi passando, e a gente passou a primeira internação dela, após ela ter nascido, para descobrir displasia metatrópica, o nome da doença. Raríssima. Os neurocirurgiões viram isso tipo uma vez na vida, de 20, 30 anos de medicina. E aí faz seu exame genético, que foi para fora do país, conseguindo público, que era muito caro, e não tinha um resultado rápido, ia demorar por um tempo, não saberíamos quando ia sair o resultado. Pois bem, seguimos. Nas consultas, numa das consultas, esse foi um dia terrível para mim, o médico falou, mãezinha, olha só, a sua filha ela tem um atrofiamento nos ossos da coluna e do pulmão. E o que acontece? A cada 6 meses, depois de ela completar 2 anos, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Até os 8, 9 anos, isso se ela conseguir, né, sobreviver, isso se der tudo certo. A gente vai ter uma tentativa para espaçar, enlarguecer aqui para ela conseguir respirar. Ela vai começar a ter pneumonia. E quando ela começar a ter pneumonia, você corre para a gente operar. Ela tinha, acho que um mês e pouco, quando eu tive essa notícia. Quando eu saí da consulta, gente, estava nublado o tempo e a sensação que estava tudo nublado na minha vida e eu só perguntava para Deus por que isso. E nesse ano, esqueci de falar, nesse um ano que eu fiquei esperando meu bebê, eu jejuei pelos meus filhos em torno quase todos os dias. Eu esperava e eu jejuava. Eu jejuava à tarde. Senhor, eu quero meus filhos salvos. Toma meus filhos em tuas mãos. E eu, meu Deus, por que isso comigo? Eu busquei fazer tudo certo na minha vida. Eu busquei consagrar meus filhos ao Senhor. Eu não conseguia entender tanta dor com tanto amor de Deus. Eu sabia que Deus é amor. Eu nunca duvidei desse amor em si. Mas naquele momento eu estava duvidando, porque era muita dor. E aí eu saio da consulta, vou para frente do banco, meu marido entra, que ele resolveu uma coisa, e fico. E antes disso eu falei, Léo, o tempo está nublado, a gente tem que andar com guarda-chuva no carro, porque agora a gente tem um bebê. A gente tinha, mas se perdeu. Ele, não, tá bom. Estou eu com a Sara, na frente assim do banco, na marquise assim do banco. De repente, quando eu olho, gente, já tem um mendigo, só que ele estava limpo, carregando um saco de lixo, e me deu um guarda-chuva limpo, novo, e falou, olha, mãezinha, você está com um bebê. Toma esse guarda-chuva. Aí eu olhei e falei, tá bom. Quando eu virei para ver o Léo, que já estava vindo, já estava praticamente aqui comigo, cadê o mendigo? Sumiu. Ele não estava nem na direita, nem na esquerda, nem do lado. E era um saco gigante que ele carregava. Ele simplesmente desapareceu. Eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas eu acho que era um anjo. E se não era um anjo, foi um enviado de Deus da mesma forma. E eu entendi Deus falando assim para mim, ainda que o tempo esteja nublado, eu vou te cobrir com o meu guarda-chuva. Ainda que caia a chuva, eu estou te protegendo. Só que aquela angústia, aquela aflição, aquele desespero foi tamanho depois daquelas notícias que eu orava e não passava, eu orava e não passava, eu orava e não entendia. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, olha só, eu fiz tudo certo na minha vida. Eu nunca busquei fazer nada de errado, né? Todo mundo é pecador, mas assim, coisas grandes que eu digo, de me desviar. E receber isso, eu não consigo entender. Eu não sei se eu vou querer mais Jesus, sinceramente. Porque eu faço tudo certo e recebo isso. Não sei, ainda que eu queria o mundo, mas eu simplesmente estava magoada com ele. Eu estava ferida com o amor dele, entendeu? Eu não conseguia ver na vida da Sara esse amor diante de tanta dor. Aí minha mãe falou, filha, eu vou te falar uma coisa, eu também não entendo. Foi de Deus ali, a inspiração de Deus. Eu também não entendo, mas se essa situação é difícil, sem Jesus, você lembra, mãe, você falando? Sem Jesus vai ser impossível. A decisão é sua, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Mas se é difícil, sem Jesus vai ser impossível. Eu fiquei aqui, eu sabia que aquilo era verdade. Ela, você quer ler um livro? Eu falei, quero. A boia. Estava lá pedindo socorro, estava afundando na água. Jesus falou, me puxou naquele livro. E naquele livro é um livro chamado Curados de Câncer, que era uma esposa que tinha um marido doente,
E ele vai até o último momento da morte e ele é curado. Só que antes disso, ela é curada da amargura, ela é curada do ressentimento. Jesus vai trabalhando na vida dela e à medida que eu ia lendo aquele livro, Jesus ia me curando de todos esses sentimentos. Eu quero ler 2 textos com vocês. Um é de Jó, nessa parte aqui. Deixa eu puxar aqui. É Jó 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era o homem que se santificava e sacrificava pelos seus filhos. Lembra que eu falei que eu fiz isso por 1 ano? Só que Jó passou por aquilo tudo e lá no final, Jó 42, 1. Fala assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó era um homem que conhecia a lei da semeadura. Aquilo que eu semear, eu vou colher. Só que no final de todo o sofrimento, Jó conheceu a lei da soberania. Que ainda que eu não semeie, eu posso colher. A Bíblia fala que Deus faz a chuva cair sobre os bons e os maus. Lembra que eu estava num dia nublado com a chuva que ia cair? Deus faz a chuva sobre todos. Só que Ele nos envia o guarda-chuva. Ele nos envia o escape. Ele passa conosco. Tudo que eu passei, irmãs, que eu vou contar mais, eu achava que eu estava sozinha, no momento da dor. Só que, após a dor, eu olhei e vi que as pegadas não eram minhas. Eu não tinha condição. Eu estava no colo dele o tempo todo. Ainda que eu não sentisse. Ainda que eu sentisse o frio bater, o desespero da minha alma gritar. Ainda que a dor mais profunda tivesse me alcançado até então, Ele estava comigo. Ele está comigo. E Ele me deu superação. E Ele me deu recomeço. Então, não era errado Jó sacrificar. Só que isso não é tudo. Não era errado os propósitos que eu fiz, não eram. Mas isso não é tudo. Existem coisas que Deus vai nos dar sem que a gente tenha nem sequer pedido. Tanto boas quanto ruins. Mas todas fazem parte de algo maior, que é o seu propósito. Bem sei que tudo podes. Ele não podia curar minha filha? Já sabia, eu também. Bem sei que tudo podes. Mas algo Deus me ensinou profundamente. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Na verdade, eu estou aprendendo isso, tá, irmãs? Nenhum dos planos. Então, independente de quanto eu orasse, de quanto eu me santificasse, de quanto eu me sacrificasse, o plano dele, ele não ia mudar. Eu que teria que me sujeitar. Amém? Vou voltar para a história. Só um minutinho, irmãs, porque eu tenho uma sequência aqui para eu não me perder. E aí eu li aquele livro. Eu lendo aquele livro, o Espírito Santo, o texto de Hebreus, agora. Deixa eu ler esse texto, é muito precioso. Deixa eu pegar ele aqui. Meninas, eu perdi. Se eu puder achar aí para mim o texto que fala da raiz de amargura de Hebreus. Eu queria ler esse texto. O que aconteceu? E o que Deus me mostrou lendo aquele livro? Que o meu coração ficou amargurado. Eu perdi a minha doçura com o Senhor. Eu perdi o meu amor no sentido da minha intimidade no profundo com Ele.
eu queria tanto, eu amava tanto a minha bebê, tanto aquele momento ali, e aquela dor estava ofuscando e estava amargurando o meu coração. 12, 15, eu até abri no 12 aqui, não lembrava onde. Obrigada. Eu vou ler do 14, a partir do 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Preste atenção, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Como é que essa raiz de amargura brota? A gente se afasta da graça e ela brota e contamina. Amargo não é doce. Aquela amargura, os meus dias começaram a ficar amargos. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? A minha bebê chorava muito, ela sentia muitas cólicas, e era dias e noites, e noites, e dias, e dias, e noites, e noites, e dias de grito, de choro. Foram muitas madrugadas, muitas. E ali eu comecei a ver aquela história daquela mulher, que ela olhou para a vida dela e ela começou a se arrepender. E o Espírito Santo foi ministrando comigo cada página. Eu não lembro os detalhes, mas ele foi ministrando, e eu fui me arrependendo. Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu não quero. Até um dia que eu me posicionei, eu falei: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou te deixar. Não vou. Eu te amo mais do que qualquer coisa. Eu não vou mais ficar amarga. Não vou. Eu decidi no meu coração, irmãs, que eu não ia mais ficar amarga, me fechar para ele. E assim foi. E seguiu, né, toda a nossa situação lá com a Sarinha. Deixa eu puxar aqui, que a história é muito grande, eu quero encurtar aqui para vocês. E aí, a gente descobre que a gente precisava investir mais no translado para Brasília do que realmente em tratamento de pediatria no Rio de Janeiro, porque a Sara, ninguém sabia o caso dela, a gente precisava de um especialista muito específico para o caso dela. A gente encontrou um professor na Rede Sara, em Brasília, uma das redes maiores do Brasil, e era o professor que foi atender minha filha. Deus abriu essa porta, a gente viajou. Aí eu já estava grávida da minha segunda filha, que é a Isabel, e eu fui grávida para Brasília de 3 meses. A Sarinha tinha completado 1 ano. Quando cheguei em Brasília, o diagnóstico era o mesmo dos neurocirurgiões do Rio de Janeiro. Eu tinha passado já por 2 neurocirurgiões de grandes nomes no Rio de Janeiro, os 2 maiores no Rio. E, com o diagnóstico, cheguei lá, o médico, também de Brasília, deu o mesmo diagnóstico. Falou: mãezinha, olha só, a sua filha... O pior dela não era o pulmão, tá, meninas? O pior dela, ela tinha um problema aqui em cima no pescoço, na C1, no primeiro grau da cervical, que controlava o corpo inteiro. À medida que ela crescia, ia tendo um comprimento, uma compressão na medula, e ela ia paralisar completamente. Então, o coração ia parar, o pulmão ia parar. Parou, o coração parou, o pulmão, intestino dá jeito, tudo, coração, pulmão, não tem como controlar. E então, o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente pode fazer por ela é uma gambiarra. Irmãs, ele usou esse termo, tá? A gente vai fazer uma gambiarra na sua filha. A gente abre aqui e vai fazer uma tentativa de espaçar essa compressão. E, com o tempo, a gente vai ter que fazer outras cirurgias. Porém, a cirurgia tem risco de sequela e risco de morte. 50% de cada. Sequelas gravíssimas, de você ter que usar CT em casa, ou uma pequena chance de dar tudo certo. A gente vai tentar trazer de fora esse não é fio, chapa, não lembro o que era, e para tentar adaptar, porque o caso da sua filha é muito raro, a gente nunca viu, e não tem nada para cuidar desses casos. Na verdade, a gente nunca viu, mãezinha, porque geralmente morre antes de chegar até a gente. Esse era o quadro da minha filha. Só que a minha filha, para quem conheceu, eu até queria projetar, mas não consegui. A minha filha era... Quem olhava assim para fora não tinha noção que era tão grave. O quadro dela era muito lindinha. Só via que ela era um pouquinho mais curta, mas assim...
ela no colo não parecia. Quando colocava para andar, que ela não andava. E assim, quando eu vi aquilo tudo, já tinha decidido que, independente, eu ia estar com Jesus. Eu falei, olha, eu senti no meu coração, é melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Eu ia pegar minha filha do jeitinho que ela estava, colocar nessa circunstância, eu não tive paz. E me veio esse texto no meu coração, sabe? Eu conversamos em família, buscamos conselho com a cobertura, enfim, decidimos não operá-la. Voltamos para o Rio, porém, qualquer emergência, ela começasse com falta de ar, eu poderia ir para Brasília. Voltamos para o Rio de Janeiro. Um mês depois, eu já tinha nascido a Isabel já estava com 6 meses. Um mês depois desse diagnóstico, Sara começa com falta de ar. Começa com falta de ar, dá febre. E aí, eu vou para Brasília. Só que para Brasília eu sabia o que me esperava. E eu esperando... esqueci de falar. Nesse período também, eu fiz 3 dias de jejum. Eu grávida já da Isabel. Estava com 8 meses. Eu fiz 3 dias de jejum, irmãs. Sem comer nada. Na verdade, foi 2 horas antes de completar 3 dias, eu me alimentei porque eu ia sair. Clamando a Deus pela cura da Sara. Eu fazia jejum continuamente. Clamores continuamente. E aí... eu com a bebê de 6 meses, meu Deus, como é que eu vou para Brasília? Fico numa sala, no centro cirúrgico, em andamento. Aqui eu tenho a minha mãe. Parto eu para o hospital, em Realengo, e deixo Isabel com a minha mãe e vou cuidar de Sara. Para quem sabe sobre saturação, a minha filha chegou lá no hospital, eu não lembro se foi 50 ou 60 de saturação, tá, no hospital. Eu já vi, enfim, muitas coisas. E aí... começaram os primeiros procedimentos, e ela voltou, acho que foi para 89, 90. Ficou bem comparado com o que estava. E eu clamando. Eu não sei quantos dias você já ficou sem dormir, mas nessa primeira internação eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu já ia ficar 3 dias sem comer, agora eu estava 3 dias sem dormir. Direto, acordada, lutando pela vida dela, como se eu pudesse fazer alguma coisa, né? E ali na sala vermelha, não era CTI ainda, e foi desesperador vi bebezinho de 1 mês entrando, vi várias coisas. E numa madrugada que eu percebi que ela estava ficando toda inchada, e os médicos falavam que ia ser isso mesmo, era um final de semana, e o médico realmente que agia, questão de CT, essas coisas, geralmente é segunda-feira, não sei se vocês sabem disso. Então, isso era um domingo, ela já estava toda inchada. Eu me joguei no chão do hospital, comecei a clamar, a gritar, desesperada. Mandei zap 4 horas da manhã para as pessoas, porque eu já estava acordada, já era o 3º dia. E clamando a Deus, para Deus não levar a minha filha. Entro na sala da médica, ela fazendo consulta. Falei, doutora, pelo amor de Deus, socorre a minha filha. E aí, vou no andar do CTI, desço, conseguem alguém para entubar a Sara. Antes disso... uma fisio fala assim, mãe, deixa eu trocar esse aparelho dela. Eu falei, olha, ela não ficou bem nesse aparelho. Ela ficou muito mais cansada, que ele dilatava o pulmão e ela não conseguia dilatar. Eu falei, não fez bem para ela, porque como ela era muito diferente, o meu medo é porque eles não iam saber cuidar dela, se nem os profissionais saberiam, que dirá profissionais sem ser especialista na área. Então, eu tinha muito medo de o que eles pudessem fazer para tentar ajudar, no caso dela, prejudicasse. E eu sabia que se entubassem ela, ia ser um problema muito sério. Para estubar, por todas as complicações que o médico já tinha me explicado. Olha, para a gente entubar ela, a gente vai ter que ter uma equipe especialista. E já tinha me explicado tudo, entendeu? E quando eu estava para ir para esse hospital, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu parto para Brasília agora, eu parto para o hospital, só que ela já estava muito sem ar. E era um final de semana. Então, como é que eu entrei em contato com Brasília? Aquilo tudo. E tinha minha bebê. Então, eu senti que eu tinha que fazer aquilo e fiz. E aí, meninas, essa fisio muito assim querendo me ajudar, tenta mudar o aparelho. Quando ela tenta mudar, a saturação dela vai a 20 na minha frente. Para quem entende o que estava acontecendo. O coração acho que foi a 40. E aí, eles fazem os procedimentos, me tiram da sala. E aí desce a equipe da cirurgia específica, que eu já tinha ido antes, falar, pedir ajuda, e começam a entubar a Sara. Só que foi 3 horas para entubar e eu do lado de fora ouvindo tudo. Eu não tinha visto ainda ninguém ser entubado, né? E aí eu comecei a ouvir e eu comecei a orar no corredor do hospital, sem parar, 3 horas seguidas, em língua, gente, igual uma maluca mesmo.
Aramaxaramaná. A psicóloga parou do meu lado. Eu falei, Aramaxaramaná, Aramaná. E meu pai do meu lado. Meu pai viu tudo. Meu pai do meu lado, quietinho do meu lado. E eu ouvia os barulhos que ela fazia. Eu ouvia tudo. Via a movimentação. E o Jesus não leva a minha filha. E naquele momento ali eu sentia assim, sabe, uma força. Depois de 3 dias acordada, eu balançava a minha cabeça para eu não dormir, porque eu ia desmaiar ali. Já vinha de amamentação 6 meses, já vinha de um parto, outro parto, né, também recente. E isso foi por mais 45 dias, meninas. Nesses 45 dias, a Sara eles furaram a barriga da minha filha, ela fez uma cirurgia na barriga. Eu vi muitas coisas ali dentro. E aquele bebezinho que eu falei de 1 mês, que eu vi entrar, eu vi quando ele faleceu. Quando eu subi para o CTI na segunda, ele faleceu. Eu vi a médica tentando ressuscitar. Eu vi o desespero dos médicos. Eu vi muitas coisas. Eu não quero relatar tudo que eu vi, sabe? Porque é muito difícil, até para o profissional mesmo da saúde nesses momentos. Eu entendo isso. E cada vez eu entendo mais. O procedimento para salvar a vida são muito evasivos. São muito difíceis até para eles mesmos. Só que num determinado momento, e eu sentia tanta opressão, eu sentia tanta dor, eu sentia tanto medo. Num determinado momento, o Espírito Santo falou para mim assim, é como se eu visse, tenta visualizar comigo, nuvem assim escura no meio daquele lugar e aquelas crianças. E o Senhor falava para mim, como se eu parasse, saísse, visse aquela nuvem escura e Deus falasse para mim, olha bem. E é como se ele estivesse acima com um sol, com uma luz, e os raios dele passavam por aquelas nuvens, entravam nas crianças e elas tinham alta, alta, alta. Muitas crianças tinham alta. Muitas. Porque um hospital público tem uma rotatividade muito grande. E alta, e alta. E ele falava para mim assim, eu vou além da opressão. Lembra que a chuva cai sobre os bons e os maus? Independente se tem gente... E a igreja clamando, e a gente clamando, e dia e noite clamando. E lá em casa, reunião de oração, orando. E o Senhor falava para mim, você acha que tem tanta gente clamando por essas crianças? Provavelmente não. Mas eu estou dando vida, porque a vida está em mim. Eu vou além da opressão. Num determinado momento, eu estava no leito da minha filha, e eu senti assim de orar, e comecei a orar, a lágrima caindo, orando em pensamento. E eu comecei a entregar, o Senhor me inspirou para entregar ela. Comecei a entregar. E Deus começou a me levar a entregar momentos que eu tive com ela, de alegria. Começou a me levar a entregar lembranças. E eu comecei a entregar. Passou uma semana, uma irmã me liga e fala, Viviane, eu tive uma visão com você. Eu te vi nos pés do leito da Sara. E você entregava. E eu via subindo uma fumaça e Deus recebia. Eu falava, caramba, amém, né? Deus está fazendo, vamos lá. E nesse momento dessa internação, eu não só agora vendo a dor da doença, não só agora vendo a dor do procedimento, mas vendo a dor das outras crianças, alguns erros, algumas coisas no hospital em si, gente, era muito desesperador. Eu já tinha decidido que eu não ia me amargurar, mas eu fiquei muito triste com Jesus. Eu falei, Senhor, por que isso tudo de novo? Por que essa dor? E eu clamava incessantemente. Eu ia para trás do ar-condicionado, eu gritava, eu falava, Senhor, por que minha filha nessa dor toda? Eu sei que você é amor, eu sei que eu não vou te deixar, mas tira ela daqui, entra aqui como valente, arranca isso. E muita, muita, muita dor. Eu não sei se alguém que já lutou pela vida de alguém. E sentimento de mãe, de desespero, de responsabilidade pela vida. E a sensação de, meu Deus, por que eu não fui para Brasília? Eu tinha que ter feito isso, eu não tinha que ter feito. Foi algum erro meu? Um desespero, um misto de sentimentos. E eu clamando a Deus. E nesse período eu lembrei de um sonho que eu tive também. Eu sonhei que 1 ano antes, ela tinha meses, o Marcão estava do meu lado. E não, eu vi um anjo do meu lado e a gente conversava em pensamento. E ele perguntava assim para mim, o que você quer que eu faça? A cura total ou você quer a força para passar por isso? Eu pensava, força eu sei que Deus dá. Eu quero a cura. Só que eu falava tímida, eu falava assim, eu quero a cura. Aí ele falava, o que você realmente quer, lá do teu íntimo? Aí eu falava, eu quero a cura total da minha filha. Perfeita. Aí ele colocava a mão em mim e falava assim, receba. E vinha um óleo, gente, de cima a baixo. Meu corpo todo, eu sentia aquilo
Quando eu olhava, não era mais onde, era o Marcão. E aí eu lembrei disso, o Marcão foi no hospital, orou por mim, me ungiu. Naquela semana que Marcão orou por mim, se eu não me falha a memória, foi a semana que ela entrou em coma. Poucas vezes eu saí do hospital, naquela noite eu saí, meu pai ficou lá para mim, e eu tenho um sonho. E a gente cantando aqui sobre o sol a me guiar, eu lembrei. Até no sepultamento da Sara, foi marcante o sol para quem estava lá. Eu sonhei que eu estava num carro. Isso porque eu passava as madrugadas ligando para a CTI aérea para transferir ela para Brasília, tá? Eu fiquei igual uma desesperada. Eu ligava para médico. Eu falei para minha mãe, já liguei para minha mãe falando que eu ia quebrar tudo no hospital, porque eu não aguentava mais ver a dor. Eu ouvi as conversas de erros dos médicos, entendeu? Eu ouvi algumas coisas assim. E eu, naquele desespero, ligava para a CTI, eu entrei em contato com Brasília para tentar transferir ela, para ver se podia salvar a vida dela de alguma forma. Eu vi ela sendo estubada outras vezes, estubada. Eu vi várias coisas. E naquele desespero de querer salvar a vida, eu tive esse sonho. Nessa semana, se eu não me falha a memória, que o Marcão orou por mim. Eu sonhei que eu estava dentro de um carro. E o carro, alguém estava dirigindo o carro. De repente, estava eu, meu pai, minha mãe, o Léo e a Sara dentro do carro. E a Isabel, nós 5. E aí o carro, de repente, quebrava. Estava em alta velocidade em estrada. E simplesmente ele quebrava e ficava descontrolado. E a alta velocidade, a gente começava a passar pelas cidadezinhas. Primeiro era mato, né? E começa a vir aquelas casinhas e depois um monte de comércio. E eu falava, a gente vai entrar numa loja desse, no restaurante, vai quebrar tudo, vai matar um monte de gente. E eu começava a gritar de dentro do carro. Carro desgovernado, só que era tão rápido que ninguém entendia nada, nem me dava atenção. E era assim que eu estava. Eu ligava para médico, eu pedia médico para ir lá. Eu pedi o presbitério todo para ir lá orar pela minha filha. Não que isso seja errado, meninas. Não acho que seja errado. Só que eu estava fazendo de tudo que eu podia. Minha mãe falava, minha filha, você tem que se acalmar, você tem que confiar em Deus. Mas ela também no desespero, e todo mundo desesperado, mas eu não conseguia entender nada disso. Eu queria a cura da minha filha. Eu perguntava, tinha que dar um remédio, o remédio não chegava, eu ia atrás do remédio, tinha que fazer o exame, eu descia, eu subia. Para vocês terem noção, eram 11 andares, só que ele era duplo, a escada. Ou seja, eram 22 andares, que eu subia e descia a pé, porque o elevador não dava vazão. Eu fiz isso, uma vez eu desci para almoçar, e tinha que andar mais uns 200 metros até o refeitório. Eu desci, eu almocei, eu subi em 15 minutos. Quando eu estava engolindo, minha filha pode morrer. Ai, meu Deus. Em 15 minutos, eu já estava... Quando eu olhei, eu falei, 15 minutos? Eu desci 1h15, 1h30. Eu fiz. E eu andando naquelas escadas, eu lembro que eu só pensava assim, isso não vai acabar nunca. E eu senti o Espírito Santo falando, eu estou fortalecendo teus músculos. Só que não era só os meus músculos físicos, era o meu músculo de fé. A certeza que eu tinha que não ia acabar. Eu sabia que ia acabar, mas o que eu tinha de certo é que aquilo não ia acabar nunca. Porque passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Tinha gente lá 3 meses, há 1 ano. Mais de 1 ano, o bebezinho lá. Enfim. E se ela sobrevivesse, o diagnóstico dela era CTI em casa. Mas eu queria tirá-la dali. Nem que fosse assim. Eu estava tentando o plano, eu estava tentando de tudo, meninas. E aí eu tive esse sonho que eu gritava, e ninguém me ajudava. Eu pegava um papel, fazia de um megafone, gritava e ninguém me atendia. De repente, quando eu olhava para frente, o carro por si só ia perdendo a velocidade e tinha uma ladeira. Então, ele embalava na ladeira e em cima era mais plano, ele parava. De longe, eu via que tinha ladeira e um lugar parado e o sol batendo ali. Era onde ele ia parar. Eu vi a rota do carro. E ele ia parar em segurança, todo mundo ia ser salvo. Acordei. Quando eu acordo, Sara volta de uma parada cardíaca de 40 minutos de parada cardíaca. Meu pai no hospital com a Sara. Eu não vi isso. Quando eu acordo, já amanhecendo o dia, ela tinha sobrevivido. Os médicos estavam assim em choque. Quando eu chego no hospital, ela estava gelada, porque 40 minutos, alguém que o coração parou, dificilmente sobrevive. E ela estava viva. E dali ela ficou mais... Então, o que eu estou pensando? Deus vai fazer o... E o livro que eu tinha lido, o esposo vai até as últimas. Ele basicamente morre e volta. Ele tem um sonho que está no rio de água cristalina e volta vivo. Desincha todo, perfeito, e vive. Eu falei,
será que Deus vai fazer? Será que não vai? Aquela dúvida toda e pedindo a Deus o milagre. E dali passou-se mais umas 3 semanas, mais ou menos. Numa madrugada, eu conversando com uma amiga minha, lá na angústia, na dor, no desespero, a gente ficou, acho que de 1 da manhã até as 4 da manhã conversando, porque eu não dormia. E aí, eu conversando com aquele casal, ela e o esposo dela, uma amigona minha, o Espírito Santo me fez entender que eu estava amando mais o ser mãe do que propriamente a ele. Que eu não me importava com me passar como louca, que eu não estava me importando com dar testemunho, que eu não estava que eu queria, eu enfatizava tanto querer cuidar dela, que eu não media esforços, até mesmo não dar testemunho. Eu ficava em cima de médico, eu era insistente, eu era inconveniente, sabe? Querendo salvar. E ele falou, não é assim. Você tem que dar testemunho aqui. Se calar. Só que era minha filha. Só que ele era o meu amor maior. E aí eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu fazia a vontade dele, ou eu fazia a minha. Eu não tinha poder para evitar aquilo. Só que eu poderia perder e ficar amargurada. E eu falei, Senhor, entendi. Amém. Me arrependi, confessei. Falei, gente, Deus está me falando aqui que eu estou amando mais o ser mãe, mais o querer cuidar, mais o querer lutar do que a Ele. Que Ele quer que eu sofra injustiça calada, que Ele quer que eu me cale. Para vocês terem noção, no dia que ela faleceu, o leite foi estragado que ela usou. Não que isso fosse mudar, mas para vocês terem noção do que eu passava. E eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Naquela noite teve uma reunião de oração na casa da minha mãe, pela Sara. Os irmãos foram no hospital, a igreja toda com a gente. E aí, a minha mãe, eu confessei para a minha família, falei, lembra, mãe, disso? Falei, gente, Deus me falou que eu estou pecando, que eu não estou dando testemunho, não estou me importando com isso, que eu tenho que me calar e passar, sofrer injustiça. Eu não tinha noção do que eu ia passar, mas que eu tinha que me calar. Aí eu me arrependi e comecei a me posicionar. Como é que eu vou fazer se eu ouvia tanta coisa? É muito difícil você ouvir. Deus me deu estratégia, coloquei louvor, consegui um celular com um monte de música, eu já não tinha mais internet há muito tempo. E comecei a ouvir louvor e cara na Bíblia. Aí os médicos que via louca, perguntando tudo pela filha, agora vi uma louca calada com a cara na Bíblia. Ouvindo música, cantando. Eles devem ter pensado, ela é louca mesmo, né? De vez agora. E eu ali buscando, Senhor, me reveste, me reveste. E os meus dias foram mudando, me deu vontade de me arrumar. E eu comecei ali, eu sempre profetizava, eu sempre declarava, eu sempre orava, isso era constante. E eu me arrumei, ao ponto da médica olhar e falou, você está arrumada? Eu falei, na verdade eu busco andar assim, porque diante de tanto sofrimento, não tinha como. Ela, tá. Tá bom. Foi eu me arrepender numa quarta-feira, na madrugada de terça para quarta. Terça-feira da semana seguinte, foi um dia do extraordinário na minha vida. Nossa, Viviane, extraordinário, sim. Sim, porque eu sei que a minha filha está perfeita, ela vive. Eu sei que é questão de horas para a gente estar junto, ela dorme. Ela só vai acordar e vamos estar juntas para sempre. E aí, Deus me fortalecendo, e a minha leitura da Bíblia, a sequência, era sobre sofrer injustiça. Por que não sofreis injustiça? Por que não sofreis o dano? Humilhai-vos diante da mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, era a minha sequência. E Deus ali ministrando, testificando, e eu adorando, louvando. E chegou um momento que eles iam, acho que tentar de novo estubar a Sara. Eu fui para trás do ar-condicionado, fui orar, ar-condicionado, porque eu urrava, gente. Eu não queria que ninguém ouvisse, né? Então, toda a minha dor. Eu aprendi que se eu estiver chateada com Jesus, eu posso falar para Ele, que Ele não vai me rejeitar. Dependendo da pessoa, se eu estiver chateada e falar para ela, ela vai ficar chateada também, mas Jesus não vai, porque Ele sabe que está no meu coração. Então, eu aprendi a desabafar com Ele. Falou, eu não estou chateada, não estou aguentando, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, Jesus. Entendeu? Então, eu ia para trás do ar-condicionado e jogava tudo lá. Quando eu volto, eles tentam alguns procedimentos com a Sara, e a médica é muito insensível, muito fria comigo. Em seguida,
porque eles já estavam dando finalizando os dias dela sutilmente comigo, acho que para eu não surtar, né, na frente deles. E aí, em seguida, que essa médica foi meio fria, o fisioterapeuta, um homem, foi muito gentil, muito carinhoso, que quebrou. Quando ele quebrou, eu desabei, não aguentei, comecei a chorar. E ajo mal com a médica. Falo, doutor, eu desrespeito ela, chorando. Você não poderia falar dessa forma igual a ele? Só que quando eu falo de uma forma assim com ela, ruim para ela, porque ela ali era autoridade, e ela estava tentando me ajudar, só que ela era o jeito dela, ela ficou muito ofendida, sai, e a Sara realmente começa a entrar nos últimos momentos. Começa a oscilar a saturação, oscilar o coração, oscilar muito. E não tinha mais como entubar de novo, já não dava mais. E eles já tinham avisado para a gente que estava ali nos últimos momentos. Assim, estava caminhando, eles não sabiam quanto que ia ser. A médica volta, eu peço perdão para ela, ela fala, você acha que você é a única que sofre? Eu perdi um filho no meu ventre tem 1 ano, ele estava com 8 meses, e ele morto dentro de mim, eu tive que continuar trabalhando no CTI, porque senão outras crianças morriam. Tem 1 ano isso. Aí a gente chora, eu peço perdão para ela também ali comigo, a gente se abraça dentro do CTI, eu olho para minha filha e começo a fazer o que eu estava fazendo nos últimos dias, começo a adorar. E eu abraço ali, seguro ela e começo a adorar, 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 adorar. Eu lembro de uma música que eu cantei assim, meu Jesus, meu melhor amigo, meu Emanuel, Deus comigo. Eu não preciso de mais ninguém. Se tenho a ti, está tudo bem. És meu pastor, nada faltará. Meu melhor amigo, meu Jesus, meu melhor amigo, Deus Emanuel, Deus comigo. E a minha filha oscilando e eu adorando, que eu não precisava de mais ninguém. As médicas que eram frias, uma de um lado, outra do outro, e começaram a chorar ali comigo. E eu não conseguia chorar, eu só conseguia cantar. Em alguns momentos saiu uma lágrima. E conforme eu cantava, a saturação aumentava e o coração aumentava também. E eu fui adorando todas aquelas músicas que eu fui ouvindo e passou acho que 1 hora, 2, meu pai chega lá no hospital. E isso foi 6 horas que começou isso, e foi 7, foi 8, meu marido não chegava. E foi 9. Quando deu umas 9 e pouca, meu marido chega. E a gente adorando, adorando, eles já tinham fechado a cortina. E ela ali, nesse mover. E a presença de Jesus invadiu ali, invadiu. Eu orava assim, Senhor, entra como um valente. Eu senti, do lado de onde estava o respirador, eu senti ele entrando, gente. Foi algo sobrenatural. E eu senti ele ali, segurando ela. Naquela semana, a tia tinha tido um sonho, falou, Viviane, eu sonhei que Jesus entrava no CTI, segurava a mão da Sara e tirava ela de lá. E eu senti ele ali, e eu adorando, e a Sara vivendo, sem os procedimentos e vivendo só com o que estava, né, sem eles alterarem, que eles ficam regulando. 4, eles regulavam a cada meia hora, 1 hora, toda hora regulava. E ela ali, quando meu marido entra, meu pai sai, e a médica fala assim para o meu pai, ela está adorando, ela está cantando assim, esse tempo todo. E eles estavam impactados porque a Sara não partia. E quando meu marido chegou e falou com ela, o coração dela disparou. Porque a pessoa em coma, a gente acha que não está mais ouvindo, vendo nada. Eu creio, irmãos, que o Senhor colocou a minha filha em coma para ela não continuar sofrendo os procedimentos. O coma foi para mim, não foi para ela. Entendeu? Jesus é tão cavalheiro, é tão gentleman, tão maravilhoso, que ele esperou eu me abrir para entender, me abrir para me arrepender, para conduzir o que ele queria. E aí, meu esposo chega, fala, e a gente continua adorando, adorando, adorando. Irmãs, acho que não foi 10 minutos, ela partiu. A gente foi vendo zerar. Eu não conseguia chorar naquele momento. Tanta dor, tanto desespero antes.
Mas a presença de Jesus, irmãs, a presença dele é tão maravilhosa que a dor desaparece. Ele acalma, ele cuida, ele é tão lindo. Ele arrancou minha filha daquele sofrimento, do corpo mortal que atrofiava ela. Ele arrancou da dor dos procedimentos, do que poderia vir. Levou ela para um lugar seguro. Eu não orava pela santificação dos meus filhos para eles serem salvos. Ele colocou ela no lugar alto, no lugar perfeito, maravilhoso, que eu almejo estar. E ele fez algo extraordinário naquele dia. Quando a gente estava indo sepultar a Sara, esse era o meu coração que está aqui com vocês. A palavra que estava no meu coração do meu esposo, diante de Deus, era alívio. Por quê? Não tinha mais dor. É muito duro você ver alguém que você ama sofrer profundamente. A minha bebezinha com as lágrimas, é muita dor. Tem coisa que eu não gosto nem de ficar, voltando. É muito, talvez um dia eu escreva um livro, talvez. É muita dor. E o Senhor arrancou ela da dor. Só que aí, e a dor da perda? Irmãs, o Senhor me curou naquele dia. Quando Ele entrou ali, aquela unção. Lembra que Ele falou que ia ser a cura total? Ele me perguntou. Veio sobre mim para que ela ficasse totalmente curada. Vivendo, mas ela não está aqui, mas ela está totalmente curada. Foi o que eu queria. Ele fez. Às vezes a gente acha que é de um jeito. Deus tem um caminho. Estou eu no sepultamento da minha filha. Uma ladeira. Lembra do carro? Uma ladeira, o sol batendo exatamente no local, exatamente onde ela estava, exatamente. Quando a gente estava caminhando, o sol em cima da gente, nos guiando. Às vezes, a vontade de Deus é perder. E aí, vamos amá-lo em meio à perda? O que vai ser mais importante? O nosso amor de mãe? O nosso filho? Ou amar o nosso Senhor? Eu poderia me entregar à amargura, me deitar numa cama e nunca mais sair. Só que o Senhor falou para mim, depois do processo, minha Bíblia é herdada pelo meu pai, tá, irmãs? É velhinha, mas eu sou apaixonada por ela. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Como assim esquecer? Algo pode te prender no passado. Alegrias, tristezas e dores prendem. Às vezes um abuso, um trauma, uma perda. Mas a alegria também prende. E a alegria de gerar, os momentos que eu vivi com ela. Tudo pode se tornar uma prisão. Paulo falou que ele esquecia das coisas que para trás ficavam. Ficou para trás, acabou, não volta. Não volta. A única coisa que pode ficar presa no passado sou eu, se eu quiser. Se eu quiser, eu fico presa à depressão. Eu perdi minha filha, minha primeira filha. Eu vi tanto sofrimento, eu vi tanta dor, eu posso escolher isso. É uma escolha. Se você está preso em alguma dor, eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, é uma escolha. Existem curas maiores, é verdade, porque existem traumas maiores. Mas onde abundou o pecado, onde abundou a dor, abunda a graça. Irmãos, não deixe a graça para que haja uma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Quando a gente deixa a graça, pode surgir o quê? Uma raiz de amargura. Seja qualquer dor, qualquer raiz que te prenda ao passado. Muitas vezes são coisas boas que não vão voltar. Acabou. Só que existe algo novo por vir. Aleluia! Nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele quer que nós superemos o passado. Seja qual for a sua história. Seja o que você tenha vivido. Ficou para trás. Entrega para Ele. Entrega suas memórias, entrega seus desejos, entrega. Deixa o novo de Deus vir. Deixa essa glória te envolver. Deixa essa presença acalmar o teu coração e te curar.
Deixa Ele ministrar os novos sonhos. Passou um ano e dentro de mim eu ainda questionava, Senhor, será que eu tinha que ter... Eu sabia disso tudo, mas dentro de mim como mãe, será que eu tinha que ter ido para Brasília? Será que eu tinha que ter feito aquela cirurgia? Será que eu podia ter feito diferente? Só eu e Deus sabíamos disso. E eu orava e perguntava, será que não teria sido tanto sofrimento? E aí o Espírito Santo ministrava algumas coisas que poderiam ter acontecido, de ruins também. A situação era ruim. A situação ia ter um final humanamente triste. Então, e aí um dia tem um sonho, irmãs. Olha o sonho de novo. Um ano depois. Eu tive um sonho que eu voltava no mesmo dia, ela sem ar, eu com a minha bebezinha, e eu com o carrinho. E eu sentia que o que eu tinha que fazer era tudo que eu fiz. E eu entrava na sala das médicas e os primeiros procedimentos. Tudo igual. Mas mesmo assim, eu ainda não me acalmei totalmente. Porque a cura é um processo. Tem coisas que Deus faz de imediato, tem coisas que ao longo do tempo. A gente não tem amnésia do trauma. Tem amnésia? Mas à medida que a gente entrega as lembranças, tem lembranças que desaparecem, tá? Tem coisas que somem. Mas ainda que não suma, Deus, Ele cura a dor. Ele mostra beleza em meio à dor. Eu estou falando de uma dor profunda com beleza, porque Ele trouxe essa beleza. E aí, estou em casa depois desse sonho, uma filha na fé me liga e fala, Vivi, eu não lembro se foi um sonho ou uma palavra, eu tenho algo para te falar. Deus manda eu te dizer que você se questiona, que poderia ter feito diferente. Acho que você ido em outro hospital, falou tudinho. Mas você fez o que Ele queria. Lembra que eu falei que eu queria cair nas mãos de Deus, não dos homens? Foi a mão de Deus naquele lugar. Como é difícil a gente ver quando o homem erra, ser Deus. Quando o marido erra, Deus. Mas é um erro, é ele. Como ver Deus? Mas o Senhor, como Jó, fez ele ver a soberania. Estou eu aprendendo, irmãs. Essa lei, acima da semeadura, Ele governa soberanamente sobre as autoridades, sobre os erros, sobre as injustiças. Ele deu livre-arbítrio. Pode ter injustiça, mas Ele age acima. Lembra da nuvem, lembra das luzes, dos raios entrando. Ele age acima. É onde Ele faz que tudo coopere. Onde Ele traz a glória dEle. A gente está sofrendo, está passando, se humilha diante da mão dEle, que Ele vai exaltar. Depois dessa situação, Deus me continuou no recomeço, me deu Samuel. Não sabíamos o sexo, não sabíamos o nome. Deus, antes de saber o sexo, Deus deu um sonho para o meu marido, que ele estava na porta do céu, e Deus falava assim para ele, Léo, você quer entrar para ficar com a Sara? Ó, meu coração, você quer entrar para ficar com a Sara? Ou não, aí ele falava assim, Senhor, eu quero ficar com a Sara, mas a Viviane, Isabel é muito pequenininha e está grávida. Aí Deus falava para ele, e vai ser Samuel, é um menino, e vai ser Samuel, Sá de Sara e El de Isabel. Antes de eu fazer a outra, meninas, Deus trouxe recomeço. E Samuel lembra muito a Sara, porque ele é ruivinho, branquinho, muito parecido com ela. Recomeço. Se eu fico agarrada lá atrás, talvez eu não estaria vivendo o novo de Deus hoje. Então, quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus tem recomeço nessa tarde para você. Eu sei que tem mulheres aqui que precisam deixar o passado para trás. Não vai voltar. Deus, Ele tem cura para derramar nessa noite, nessa tarde aqui. Deus, Ele quer trazer algo novo sobre a tua vida. Mas Ele só vai poder trazer, Ele te convida. Eu quero encerrar com um texto de Salmo 45. Aleluia. Extraordinário. Salmo 45, 10 e 11, que diz assim, para você essa palavra, ó. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então recobiçará a tua formosura, pois Ele é teu Senhor. Inclina-te,
perante Ele. Ouve, filha, dá atenção, esquece o teu povo, esquece a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. O rei quer ter intimidade com você. O rei quer ceiar com você. O rei quer te encher de glória e de graça. Ele quer trazer o novo. E ele traz o novo de novo sempre. As primaveras virão, os verões virão, os invernos virão. A gente só não pode parar em nenhuma delas. Eu queria que a gente levantasse, que os ministros de louvor viessem aqui. Eu creio que tem uma unção de cura para ser derramada aqui. Cura de alma. Eu queria que a igreja fechasse os olhos e começasse a ministrar o Senhor. Começasse a falar com o Pai. Pede o Espírito Santo para sondar. Eu sei que tem pessoas que sabem que tem que deixar coisas aqui para trás. Esquecer o que ficou para trás. Deus, Ele quer estar te convidando, filha. O rei cobiça a tua formosura. Ele quer você. Ele ama você. Mas o teu passado está te prendendo, está te impedindo de estar com esse rei. Ele é todo poderoso, Ele é teu Senhor. Ele quer te encher de glória, de graça. Ele quer tocar no mais profundo da tua alma. Vem aqui, Cris, comigo, para a gente ministrar aqui. Eu queria que a gente tirasse um louvor. Espírito Santo, vai no profundo nesse lugar, Espírito Santo. A tua palavra é aquela que divide pensamentos, propósitos, juntas, medulas, saramacharaias. Espírito Santo, Tu és aquele que sonda, derrama o Teu manto nesse lugar, Senhor, de quebrantamento, de arrependimento. Traz o Teu abraço, traz a Tua cura, o Teu consolo, Senhor. Traz a beleza em meias cinzas, Senhor. Oh, lamacharaias. Senhor, sem a Tua presença, ai de nós. Tu és o Alfa e o Ômega. Bem-vindo, Jesus, adorado, Jesus. Sopra nesse lugar, quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra os grilhões, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cada mulher que entrou aqui nesse lugar, presa a uma história, presa a seu passado, presa ao que está passando, sem entender que é o Senhor, sem entender que é a Tua soberania. Ah, Senhor, é tão difícil entender. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, Senhor, a Tua soberania, que o Senhor age além. Abre os olhos dessa irmã, Senhor, abraça ela em meia dor, que ela possa olhar e ver que não são os pés dela, que são os Teus, e o que já passou, mas que prende ela ao passado, Senhor. Senhor, liberta no profundo cada mãe nesse lugar, Senhor, que tem amado mais, Senhor, ser mãe, ou seu filho mais do que a Ti. Tudo que nos impede, Senhor, de Te amar mais, tira de nós nessa tarde, Senhor, que possamos, Rei, estar livre, que possamos esquecer a casa de nosso Pai, que possamos esquecer o nosso povo, que possamos esquecer o passado, e entregar as memórias ao Senhor, entregar as lembranças ao Senhor. Se foi um abuso, se foi uma dor profunda, muito mais profunda do que eu contei aqui, o Senhor tem cura e glória muito maior. Derrama, aramaxaralaias. Sopra nessa tarde, Espírito Santo.